Abra a sua Bíblia, irmãos, lá em Atos, capítulo 4, para a gente começar aí hoje um pouquinho, tratar na sequência aí do nosso curso, né, básico de teologia. Nós falamos semana passada, terminamos sobre a mediação, falamos da importância, nós precisamos de Jesus, irmãos. Sem Jesus não somos nada, nós carecemos dele, da ação dele, do ensino dele. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos também o conheçam, né, que os nossos netos aprendam sobre ele e amem a Jesus. A gente tem dado muito mais ouvidos às ciências contemporâneas do que os princípios da palavra de Deus, e isso tem sido a nossa destruição. Né? Cada dia parece um transtorno diferente dos nossos filhos. E a gente abraça esses transtornos aí, porque é porque ele tem isso, é porque ele tem aquilo. E não damos uma overdose de amor, né, para que eles possam realmente se sentir amados, ensinados. Às vezes o que ele está precisando é só mais a sua presença. A gente está correndo atrás do suprimento financeiro aí, esquecendo do suprimento emocional. Né? Cuidado. Hoje nós vamos começar então a falar um pouquinho sobre salvação. O texto base aí, inicial, que está lá em Atos 4, está aí de certa forma projetado. Nós estamos aqui no livro histórico de Atos, né? Não perca essa informação. E nós estamos aqui, Pedro e João, diante do Sinédrio, sendo confrontados, né? Justamente por estarem pregando a respeito de Jesus. E aí, durante o pronunciamento de Pedro, ele vai dizer assim no verso 11 e 12. Vamos ler aí. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo a visão da revelação bíblica, não existe salvação fora de Jesus. Algumas denominações vão dizer, não existe salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja que salva. Outros vão dizer, não existe salvação fora da Congregação Cristã do Brasil. Não existe salvação fora do Adventismo. Não existe salvação fora... Não. Princípio bíblico, não existe salvação fora de Jesus. Nele é que se encontra a salvação. Ele é o Salvador. Ele é o mediador que nós vimos. Não existe nenhum outro nome. A salvação é sempre através de Jesus. Toda religião ou toda igreja que prega a ideia de que a salvação é por meio dela, da instituição, já negou a Cristo. Já rejeitou o padrão da salvação bíblica. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, o Deus encarnado. Então não existe salvação fora de Jesus. Pastor, e como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Também em Jesus. Não existe salvação fora dele. Não era pelos holocaustos? Nós vamos ver isso mais para frente. Não. Paulo vai dizer que toda a lei cerimonial do Antigo Testamento apontava para Cristo. Era sombra daquilo que a luz traria. Então as pessoas no Antigo Testamento não eram salvas porque sacrificavam ou porque guardavam a lei cerimonial, mas porque eles criam na vinda do Messias. Uma perspectiva simplesmente temporal. Aqui, Jesus veio aqui. Então quem veio antes de Jesus eram salvos, mesmo guardando as questões litúrgicas e cerimoniais que eram exigidas da época, mas eram salvos porque cria no Messias, na vinda do Messias, o Cristo. Cristo, Messias hebraico, Cristo grego. Então, na vinda de Jesus, o Cristo, ou o Messias. Aqueles que viveram nos dias de Jesus foram salvos porque creram nele, em Cristo, o Deus encarnado.
E nós que vivemos depois do ministério terreno de Jesus, somos salvos porque cremos que Jesus veio, ou cremos em Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. Não importa qual momento da história você esteja. Tudo bem? Aí na semana passada, na transição, né, sobre mediador e a salvação, nós mencionamos o fato de que todos nós somos pecadores, né, já tratamos disso, que o homem natural então já nasce condenado, e que a solução para o homem está nesse mediador, nesse redentor, que é Jesus Cristo. E aí nós mencionamos então, mas pastor, então se a salvação é mediante a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo, então como que eu sei que eu sou ou não? E por que uma família tem gente que é e gente que não é? Lembra que eu mencionei isso? Vou trabalhar um pouco sobre isso e depois entrar propriamente aqui na salvação. Só recapitulando, então nós já vimos que Deus é o Criador soberano, que faz tudo segundo a sua vontade, a sua própria glória. Quando a gente trata de doutrina de salvação, o atributo de Deus sobre soberania talvez seja o mais exaltado, e é aquele que nunca, jamais pode ser ferido. Se a Bíblia diz que Deus é soberano, então Ele o é. Nenhuma doutrina pode ferir qualquer atributo de Deus, inclusive a soberania. Então, quando a gente fala de salvação, se a gente pensa, não, mas a salvação depende do homem. Aí Deus é o quê, então? Está sujeito ao desejo do homem agora? Então, se Deus está sujeito ao desejo do homem, Ele já deixou de ser soberano. Então, pronto, já feriu um atributo de Deus. Essa doutrina está errada. A salvação não pode estar sujeita ao homem. Porque se Deus estivesse ali, naquela expectativa. Lembra que nós falamos que os títulos foram pagos e estão lá. Quem veio buscar, beleza. Quem não veio, o problema é que não veio. E Deus fica torcendo. Eu queria tanto que a Gertrudes viesse, mas ela não veio. Eu queria tanto que a Cris viesse. Mas peraí, que Deus frouxo é esse que fica ali? Como é muito pregado em alguns púlpitos de igreja por aí. Jesus está clamando para que você venha até Ele. Ele não está clamando nada não. Ele está dizendo, arrependei-vos e crede. Quem precisa dele é você. Jesus não está aqui se jogado ao chão como o amante que está sendo abandonado pelo ser amado. Não, por favor. Não, Jesus está, arrependei-vos e crede. Ele é soberano nessa história. A obra da salvação, nós vamos ver que é a ação completa de Deus. Portanto, a obra de salvação não é ação humana. É uma reação. Deus age e porque Deus me toca, eu reajo. Eu estava morto. Aí Deus me toca. Pronto, agora eu estou vivo. Agora eu entendo. Puxa vida. Então aí é uma reação. Isso é importante entender. Tá? Porque a soberania de Deus nunca pode ser ferida. Nós vemos que Deus fez com o homem um pacto de obediência. Esse homem tinha livre-arbítrio, ele tinha capacidade de escolher o que ele ia fazer, e ele escolheu pecar. E tornou-se então condenado. E Deus nos reconcilia consigo mesmo através da obra de Jesus, o mediador, o nosso Salvador. Então nós vimos isso aqui já. Tudo bem? Agora respondendo, pastor, por que acontece esse negócio de Deus chamar alguns, outros não, da mesma família? Como acontece? Como nós temos o padrão já estabelecido lá em Gênesis, eu convido você a abrir a Bíblia lá. Quando você tem, por exemplo, já a diferença de cara, com as primeiras descendências, Caim e Abel. Né? Depois você tem, mais à frente, você tem Abraão. Abraão teve quantos filhos?
Ai, pastor, espera que a musiquinha fala, tem muitos filhos. Não, estou falando da... Yes, for the global. Seria uma inclusive
no verso 11, quem te fez saber que estava nu, comeste da árvore, te ordenei não comesses? No verso 12 diz, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se o pecado de Eva foi, segundo a interpretação desse moço, uma ação sexual entre Eva e o diabo, o que Adão comeu? Porque foi do mesmo fruto que Eva comeu. Então, se o fruto que a Eva comeu foi um ato sexual com a serpente, o que você vai falar do Adão agora? Adão, seu miserável. Olha só. Usar a questão da terminologia, dos números do alfabeto hebraico, dos nomes do alfabeto hebraico para entender alguma coisa, é complicado. O que significa de fato o termo enganou? O que é enganar? É você colocar uma mentira no coração. Não tem nada com ato sexual aqui. Porque senão a gente tem um problemão para Adão. Certo? Simplesmente colocou uma mentira como verdade no seu coração. É somente isso. Isso fez com que o homem, então, desobedecesse, o homem e a mulher, e por conta desse livre-arbítrio da desobediência, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então, aí o mal começou a fazer parte da essência dele. Tudo bem? Pode perguntar mais. Você não tem essa perspectiva bíblica, você não tem. Né? Você não tem. Mas a gente sabe que o sofrimento e que toda a postura lá dos soldados, né, é algo terrível em todos os sentidos. Você não tem nenhum amparo bíblico para dizer. Mas, isso aí, sinceridade, diante do sofrimento que Jesus passou, isso aí é irrelevante. Mas vamos lá. Então, essa ideia de que Eva coabitou com a serpente e por isso Caim é fruto de Satanás, não tem amparo bíblico. Mesmo porque, capítulo 4 agora. Começa dizendo assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Ou algumas traduções traz, conheceu, né? Eufemismo aqui. E esta concebeu e deu à luz a Caim. Então a Bíblia deixa claro que Caim é fruto de Adão e Eva. O homem conheceu a sua mulher, coabitou com ela. E por isso nasceu Caim. Só que, agora, já manchado pela desobediência, pelo pecado, o homem é conhecedor do bem e do mal. Logo, essa questão da salvação está embutida também nesse contexto humano. Eu posso produzir tanto gente de uma linhagem como de outra. Isso vai ficar claro um pouco mais no capítulo 4 ainda, quando o próprio Deus faz uma divisão entre os chamados descendentes de Caim e os descendentes de Adão no capítulo 5. Ah, mas Caim não é descendente de Adão? É. Então você tem de Adão, ele produzindo uma descendência que é chamada de descendente de Caim, ou que são chamados de filhos do homem, e o próprio Adão, dele também sai uma outra descendência, que é chamada descendência de Adão, ou dos filhos de Deus. Vou te provar isso aí. Provavelmente você já ouviu algum sermão dizendo aqui, em especial no capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos filhos dos homens eram mais formosas e se coabitaram com ela e vice-versa. Lembra desse texto?
E aí eles usam, mais uma vez, vamos lá para a expressão hebraica, os Néfilins. Aí ele disse aqui, não, isso aqui são anjos, filhos de Deus, são os anjos. Porque lá em Jó, quando diz que Deus estava reunido com os filhos de Deus, que eram os anjos, Satanás estava no meio deles. E aí Deus pergunta, viste meu servo Jó? Tá, então, filho de Deus, no hebraico, refere-se a anjo. Então, falar que os Néfilins aqui eram anjos caídos que coabitaram com mulher. Não sei porque que os caras têm todo esse negócio de só pensa naquilo, né? O Satanás com Eva, agora anjo com a mulherada. Para com isso. Jesus veio resgatar os descendentes de Adão, homens caídos, não seres híbridos. E eu vou te provar hoje que, na verdade, descendente de Caim é uma coisa, descendente de Adão é outra, e que não tem nada a ver com anjo misturando com mulher aqui. Tudo bem? Então, mas vamos caminhar para cá. Então, no capítulo 4, nós vemos que o homem que é conhecedor do bem e do mal, Adão, ele gerou uma geração, uma descendência chamada de descendente de Caim. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 4. Então você tem aqui, capítulo 4, inicial. O homem coabitou com Eva, deu à luz a Caim, e depois no verso 2 diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Tá? Então, inicialmente aqui, dentro da história, Adão gerou Caim e Abel. O que Caim fez? Matou Abel. Aí nós vamos ver que então o homem voltou a coabitar, verso 25 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 4, verso 17. No caso de que Caim matou Abel, ele acabou saindo da presença do Senhor, foi embora. Lá o verso 15 vai dizer assim, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que encontrasse. Os mormons, né, vão falar que é a cor da pele. Os negros é o sinal dessa maldição que foi colocada sobre Caim para que ninguém matasse. Conversa fiada, não tem nem um paro bíblico para você dizer um negócio desse. Inclusive, dentro do padrão inicial dos mormons, que deveria ser punido severamente, eles dizem que os negros não herdarão o reino dos céus. Lá na essência. Só que aí eles vêm aqui evangelizar a América Latina. E aí, todo mundo que é descendente de negro, aí eles têm que mudar um pouco a história. E aí, a questão mais inconcebível é você ver negros mormons. Porque na essência da revelação, eles acreditavam que o sinal que foi colocado em Caim aqui era a cor da pele. Puro preconceito. Não tem outro nome. Tá? Crime. Não tem outro nome para isso. Bem? Então não é nada disso. Mas, vamos lá. Aí, então, retirou o verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher. Aí pensa, mas de onde veio essa mulher? Você vai ver que lá na frente, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e o negócio foi andando, viveu não sei quantos anos, gerou aí, verso 4 do capítulo 5, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Lembra que a característica literária apocalíptica, ela não é cronológica. É paralelismo, sempre. Capítulo 1 de Gênesis, a criação do mundo, de um modo geral. Capítulo 2 de Gênesis, a criação do homem. Se a gente for seguir de modo cronológico, nós vamos dizer assim, capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem. E no capítulo 2, Deus criou Adão e Eva. É diferente.
Meu amigo, isso é cabeça cronológica. A Bíblia não foi escrita assim. O padrão oriental não é cronológico, é cíclico. Ele vai dar uma informação, dali a pouco, na outra sessão, ele vai recontar aquela história e te dando informações que ele acha pertinente. Ele não seguiu uma linha, olha, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas, esses filhos e filhas pararam para tal lugar, nisso. Caim encontrou um dos descendentes de Adão, sua irmã casou. Não vai falar isso. Porque é uma mentalidade cíclica, não é cronológica. Tá bom? Mas independente de quem que é essa mulher de Caim, se o seio existe aqui dentro do padrão bíblico, foi porque Caim casou, foi porque Sete casou e a descendência continua. Então vamos lá. Coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Cuidado que esse Enoque aqui não é o mesmo da linhagem de Sete. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, e o nome do seu filho. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Jael e parará papapá. Qual que é o objetivo aqui de Moisés nessa revelação? Mostrar que de Adão saíram duas descendências distintas. Uma que é chamada de descendência de Caim e a outra que é chamada de descendência de Adão. Mas vamos contar aqui. Adão, então, teve Caim. Tudo bem? Então, Adão, segunda geração, Caim. Vamos continuar aí. Aí Caim teve um filho que era o nome de Enoque. Terceira geração. Aí Enoque teve um filho chamado Irade. Vai acompanhando aí, verso 18. A não ser que você tenha a genealogia de Caim na sua cabeça aí. Senão você vai lendo comigo aqui. Enoque teve um filho chamado Irade. É isso? Adão, Caim, Enoque, Irade. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael. Metusael a Lameque. Chegamos na sétima geração. Tudo bem? Então, Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Sétima geração. Aí o que acontece? Lembra que lá no questão do 7, né? Será vingado 7 vezes. Isso aqui está intrínseco desde o começo. O 7 sempre aponta para a totalidade do negócio. Aí o que acontece? Lameque, verso 19. Lameque tomou para si, já começou o trem bagunçar o coreto aqui em Lameque. Sétima geração. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e da outra era Zilá. Não é do cantor lá, Zezé de Camargo, viu? Nós estamos em outra época. Mas era Zilá o nome dela. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, Lameque se gaba por ser pior que o seu pai. Caim teve uma esposa, eu tive 2. Caim matou Abel, eu matei 2. Se Caim já era ruim, eu sou 70 vezes pior. E aí Jesus vai usar justamente isso para dizer, mesmo que seu próximo seja o Lameque, você tem que perdoar quantas vezes? É o cântico de Lameque. Que é o cântico que exalta o cara que se alegra pela impiedade. Por pior que seja o seu próximo, Jesus está falando, você tem que perdoar como se ele fosse o Lameque. Essa coisa fantástica desse paralelismo bíblico, mostrando a graça prevalecendo sobre o ódio, sobre o pecado. Tudo bem? Então veja,
Descendente que é chamado de Caim, começando em Adão, obviamente, que é o pai, Adão, Caim, Enoque, Irade, Metusael, Metusael e Lameque. 7. Sétima geração, pior. São os preteridos, é a descendência dos não salvos. O bicho só vai pro buraco. Era assim no início. Veja agora no capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Mas Adão também não é de Caim? Era, por isso nós já tratamos dele. Então, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher criou e abençoou. Veja, repetindo tudo de novo. Lhe chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Ele já tinha tido Caim e Abel antes, tudo bem? E tantos outros filhos e filhas. Então vamos lá, vamos contar de novo. Adão, aí a outra linhagem aqui é em 7. Então Adão, 7. Depois, verso 6. Gerou Enos. Tudo bem? Então gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu não sei o que, taraná, teve filhos e filhas, e todos os 7 foram 900 anos. Enos viveu 90 anos e gerou quem? Cainã. Cainã, no verso 12, viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois gerou Maalalel, veio Canaã não sei quanto tempo, taraná, verso 15. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. E depois que gerou, lá no verso 18, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. É o Enoque da descendência. O Enoque é a 7ª geração. Tudo bem? Então você tem lá Adão, com a descendência de Caim, chega Lameque, a 7ª geração. E você tem Adão, com a descendência a partir de 7, chega a Enoque, a 7ª geração. Vamos comparar Lameque com Enoque. Veja o que diz de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com quem? Com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Descendência de Adão, passando por Caim, você tem Lameque, 70 vezes pior que o próprio Caim. A expressão máxima da iniquidade. Adão, passando por 7, você chega à 7ª geração, a Enoque. Padrão máximo de santidade. Andou com, ao ponto que não morreu, Deus tomou para si. Qual que é o objetivo aqui de Moisés? Mostrar que de Adão saíram 2 gerações. A geração preterida e a geração eleita. Está fazendo sentido até agora? Tudo bem. Então, até esse momento, irmãos, você sabia muito bem quem era salvo e quem não era. Se você é descendente de Adão via Caim, você nasceu dessa linhagem, você vai ser de Lameque para pior. Se você nasceu de Adão, mas na linhagem de 7, você era, então, eleito, salvo. Tudo bem? Mas o que acontece? Capítulo 6. Vamos lá. Vamos lá, porque vamos terminar isso aqui, senão você não dorme essa semana. Capítulo 6. Como se... depois, irmão, você vai ver que vai ter, dentro da geração de 7, também vai ter Lameque, da mesma forma que na geração do outro lá tinha o Enoque, aqui você vai ter o Lameque. Cuidado para não confundir os Lameque aqui, senão dá zebra depois, hein? Vai xingar, ó. Como você Lameque? Você xinga o cara, às vezes você está xingando o cara errado. E Lameque, inclusive, é o pai de Noé. Tá? Mas não é o Lameque lá da descendência de Caim. Tá? Não confunda. Então, verso
Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. O que o capítulo 6 está dizendo aqui? Que houve uma mistura entre a descendência dos filhos de Deus, que é aquela linhagem de Adão, que vai por 7, dos eleitos, com os filhos do homem, que é a descendência que vem através de Caim. Alguns teólogos vão falar, não, isso aqui é os néfilins, é anjo caído, piriri parará, como eu já te disse, usando o argumento lá de Jó, que a expressão filho de Deus foi aplicado para os anjos. Mas eu vou quebrar isso aqui agora com você. Lembra que o Novo Testamento traz luz ao Antigo Testamento. Tudo bem? Abra a sua Bíblia lá em Lucas. Na genealogia de Jesus, capítulo 3. Você vai pegar a genealogia lá de Mateus, você vai ver que o foco é filho de Davi, começa lá, né? Genealogia de Davi. Daqui, em Lucas, o foco é outro, e inclusive há uma diferença, que um vai focar a descendência paterna, o outro vai focar a descendência materna. Por isso que você vai ver alguns diferentes a partir aí de Davi, mas tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi, da tribo de Judá. Esse é o mais importante. Então vai dizer aí no capítulo Lucas, capítulo 3 de Lucas, no verso 23, a genealogia de Jesus Cristo. Tudo bem? E ele vai fazer uma genealogia descendente. Começa lá de Jesus e vai até o fim. Tudo bem? Eu não vou ler aqui o nome de todo mundo aqui, que você não precisa saber. Mas vamos lá para o verso 36, que aí faz o link lá com Gênesis. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, o segundo Lameque, o Lameque da linhagem dos filhos de Deus. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, que é a 7ª geração, que foi para o céu, né? Andou com Deus. Enoque, filho de Jered, esse filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, esse filho de quem? Filho de quem? Qual que é a expressão que está escrita aí? Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, para aqueles que defendem que o termo, no hebraico, filho de Deus era o anjo. Néfis, lá em Jó, também Néfis. Então, quando diz no capítulo 6 que os filhos de Deus casaram com as filhas do homem, os anjos casando, esquece isso. Jesus não veio salvar híbrido. É descendente de Adão. Ponto, acabou. Não é descendente do anjo caído. E quem que é filho de Deus, segundo as Escrituras? Adão. Então, quando Gênesis faz que os filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos filhos dos homens, ele está falando que aquela geração, aquela descendência de Adão, filho de Deus, dos eleitos, se casou com as filhas daquela geração de Adão de não eleitos. E aí aqui você tem um fuá pronto. Porque você mistura a descendência santa com a descendência depravada. Lameque piorzão, Enoque o melhorzão.
Misturou. E isso está em mim. Eu posso gerar, inclusive, gente eleita e gente não eleita. Não, então, é isso. Voltando lá nas aulas anteriores. O que acontece? O que é livre-arbítrio? A capacidade de escolher o contrário à minha essência. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva conhecedores somente do bem, santo. Então a essência deles era somente conhecer o bem. Deus deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A capacidade de escolher aquilo que não faz parte da minha essência. Eu sou conhecedor só do bem e resolvi conhecer o mal. Então Adão e Eva usaram isso. Tudo bem? Eles usaram o livre-arbítrio, escolheram o pecado, e agora eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Qual que é a essência agora dos descendentes de Adão? Conhecedor do bem e do mal. Se eles tivessem livre-arbítrio, definição que nós demos para livre-arbítrio, capacidade de escolher contrário à sua essência. O que é o contrário do conhecimento do bem e do mal? Você só conhecer o bem? Não tem como. Então, o que acontece com o descendente de Adão? Isso estou resumindo, tá? Todos nós somos conhecedores do bem e do mal. O que nós temos hoje? A teologia chama de livre agência, não livre arbítrio. Arbítrio é livre julgamento para você decidir as coisas. A agência é a liberdade de agir de acordo com a sua essência. Por isso que o homem hoje, qualquer um, como conhecedor do bem e do mal, tem a liberdade de escolha para agir ou para o bem ou para o mal. Só que essa liberdade que ele tem não tem caráter salvífico. Porque mesmo Lameque, ele era conhecedor do bem e do mal. Ora agia fazendo coisa boa, ora agia fazendo coisa ruim. E essa liberdade de ação que nós temos não tem caráter salvífico. Por isso que nós temos trabalhado aqui para fundamentar que a salvação não está no homem, não é uma decisão dele. Porque se Deus tivesse colocado a salvação como um padrão do homem, então Deus poderia ter feito isso, obviamente, mas Deus seria o espectador do processo da salvação. E o que aconteceria, em última análise? Muito provavelmente, se o homem que escolhesse ser salvo ou não, corria o risco de ninguém querer, porque nós somos inclinados também para o mal. As pessoas têm prazer. Nós somos muito mais inclinados para Lameque do que para Enoque. A gente se gaba do pecado. A gente gosta. O pecado não é ruim, mas nós temos muito mais de Lameque do que de Enoque. Se Deus colocasse na nossa mão e falar, escolha o que você quer. O livre-arbítrio do urubu que nós brincamos lá na semana passada, né? A gente escolhe sempre a carniça. Então, por isso que Deus não coloca a salvação como uma ação humana. Porque se assim o fizesse, todo mundo continuaria em pecado. Todo mundo continuaria realizando algo que é insuficiente para a salvação. Então nós vamos fundamentar nas próximas aulas essa questão, mas a ideia é que então nós temos livre-arbítrio hoje, depende do seu entendimento de livre-arbítrio. Se o seu entendimento de livre-arbítrio é a capacidade de agir de acordo com a sua essência, ora eu escolho o bem, ora eu escolho o mal, então tudo bem, vamos definir assim. Mas para ficar mais claro, o que nós temos hoje não é livre-arbítrio. Não tem como eu falar hoje, a partir de hoje, dia que é hoje? 23. A partir do dia 23 de julho de 2023, eu nunca mais vou mentir. Já é mentira. Dentro do padrão bíblico já é mentira. Então, se eu tivesse livre-arbítrio, na essência do que é livre-arbítrio, eu falei, a partir de hoje eu não vou mentir mais. Eu não consigo fazer nem a dieta que eu prometo que eu vou começar toda segunda-feira. E que eu sei que é essencial para mim, o meu bem, eu não consigo.
Não é assim? Então, veja, eu perdi o livre-arbítrio. Eu não tenho mais essa capacidade. Por isso que quando Adão e Eva escolhem usar o livre-arbítrio, ele escolheu e é uma vez só. Quebrou, acabou. Não tem como voltar. Ah, eu quero voltar. Não, meu amigo, não tem como voltar. Eu te avisei. Se você fizesse isso, você ia quebrar, ia ter separação, você ia morrer. Então, você está fora do jardim. Deixa o seu avental. Né? Soberania de Deus. Tudo bem? Então, para a gente fechar hoje aqui, irmãos, por que tem numa família tem gente eleita, gente que é salva, gente que não é salva? O problema foi a geração aqui do capítulo 6, onde a descendência que é chamada, vindo por Adão, Sete, Enoque e tal, é chamada de filho de Deus, essa geração. A prova disso está lá em Lucas, que diz que Adão é filho de Deus, tá? Então, usa essa terminologia não para referir-se a anjos, mas simplesmente um braço da descendência de Adão, que era o braço dos eleitos. Se esse pessoal não tivesse dentro desse padrão, nós saberíamos hoje dizer claramente quem era eleito e quem não era. Mas o que aconteceu? Esse pessoal começou a ter olho grande para filhas da outra linhagem. As moças, né? As filhas dos filhos dos homens eram mais agradáveis aos olhos dos meninos dos filhos de Deus. Isso ainda acontece hoje, viu, meu irmão? Né? Às vezes os meninos da igreja querem casar com as meninas de fora, que parece que elas são mais agradáveis aos olhos. Né? Principalmente igreja que tem uso e costume, né? Aquelas meninas de bigode. Né? E tem igreja que uso e costume é tão forte que a mulher não pode passar nem um pó de arroz na cara. Aí vem aquele tribufu de bigode. Se for português, então, meu Deus do céu. Eu estou falando porque eu sou desenho em português. Aqueles bigodão grosso. As horas se acabam. Aí o que acontece? Aí os meninos dos filhos de Deus olham para as filhas dos filhos de Deus, que as mulheres bigodudas, feias. Né? Não depila as pernas. Tá. Aí o que ele faz? Ele olha para a filha dos filhos dos homens. Nossa, gente, coisa mais agradável. Aí ele vai e casa com a descrente. Pronto. Foi o que aconteceu em Gênesis 6. A descendência dos filhos de Deus se misturaram com a descendência dos filhos dos homens. E aí você tem a mistura dos eleitos com os não eleitos. E por isso que nós podemos gerar tanto eleito quanto não eleito. Tem o caso de Jacó, que teve 12 filhos e todos os 12 estavam dentro do padrão do eleito. Oh, maravilha! Ufa! Louvado seja Deus. Mas você tem o pai dele, que teve 2 filhos, um era, o outro não era. E assim você tem vários exemplos. A nossa oração é para que Deus nos dê uma geração eleita. Mas a gente sabe que isso não compete a nós. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E aí, então, a graça de Deus é que vai, inclusive, nos conduzir aí para a sua graça, a sua misericórdia, para que a gente possa ter também, ser eleito e ter filhos eleitos. Tudo bem? Então, só para explicar por que numa família você tem esse negócio misturado. Porque lá em Gênesis 6, a descendência dos filhos de Deus se misturou com a descendência dos filhos dos homens. Tudo bem?